Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem. Me acostumando ainda a falar. É isso que eu ia falar, cara. Já tá... mas me dá vontade de falar. Seja bem-vindo ao Sistema Podcast. Depois... Eu falei isso 100 vezes, mano. Mas você tá se adaptando bem. Bom, lembrar o pessoal que tá assistindo a gente aqui de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o joinha, comentar, compartilhar aí, que você ajuda muito a gente. Sempre lembrando que você pode ser membro do Sistema. Exato. Tem um link aqui embaixo. Se você clicar, você vai ser direcionado para a nossa página de membros. Você poderia estar assistindo essa gravação ao vivo, mandando as perguntas ao vivo. E tá subindo o número de membros, hein? Tá subindo, depois do episódio com o Fred. Subiu o número de membros. Inacreditável, aí, né, mano? Como é que faz isso? Vamos lá, vamos chegar a qual a meta de membros aí? A primeira meta, assim. A primeira meta? 50? Acho que uns 50 membros. 50 membros. Que já ajuda a comprar as coisas pros convidados. Então os convidados são caros, mano. O Balu fez muitas exigências. A gente vai contar pra ele depois que a gente fez. Bom, quem tá assistindo também no Spotify, você pode assistir o vídeo no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas e você pode deixar o seu comentário também. Sempre lembrando que estamos aqui no Estúdio O. Estúdio O. Então se você tem uma empresa, você quer gravar um podcast... Não sabe. Você não sabe por onde começar. Você, que câmera que compra, microfone que compra, né? O que você vai fazer? A gente sabe. É só vir aqui no Estúdio O, tem alguém aqui para te ajudar. Não, né? Não é alguém. Tem o Vini Maker, né? Que o Balu conhece aqui, que também ajuda eles. E é o melhor preço do Itaim, né? O melhor preço do Itaim. Essa é a melhor coisa, o melhor preço do Itaim. Bom, dito tudo isso, quem trouxemos hoje? Eu pensei, falar, como é que eu vou apresentar o Balu, né? Eu ia falar o amigo do Guga, porque a gente já falou em uns 5 episódios, cara, que a galera falou, mano, quem que é esse Guga? Todo mundo é amigo do Guga, né? É um investidor aqui do sistema. É um investidor. Foi o primeiro, né, que fez uma proposta, mas daí foi baixa, né? Foi baixa, Guga. Não deu, cara. Trouxemos Balu aqui, amigo, mas que não deixa de ser amigo do Guga, né, cara? De longa data. De longa data. Da época da Poli, né? A gente entrou na Poli, ele em engenharia mecânica, eu em engenharia civil no mesmo ano, na mesma turma. Mas, antes de apresentar, né, assim, já entrar nessa parte da Poli das histórias, Balu, que é nutricionista, formado também em esportes, né, pela USP. Eu sempre me apresento como sou consultor em corrida e consultor em nutrição. Boa. Minha formação inicial é bacharelado em esporte, então hoje, o que você já perguntaram? Isso aqui, de onde você ganha dinheiro? As pessoas são bem diretas. Eu ganho dando consultoria em corrida, né, e consultoria em nutrição. Boa. E que tá viajando amanhã para... Amanhã, primeiro em Lisboa, paro lá um dia e vou para Budapeste acompanhar o Mundial de Atletismo. Muito bom. Muito bem. Bom, Balu, antes da gente começar todo o bate-papo, eu gosto de começar de trás para frente o negócio. Como que é a sua vida atualmente, cara? Como que você divide sua rotina, os treinos, as consultorias aí que você faz? Eu falo sem tom de piada, ironia, que eu sou um cara muito felizardo porque eu não trabalho, cara. Eu não trabalho. Me pagam para fazer coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu já fazia de graça a muitos amigos, que é orientar corredores e orientar pessoas que querem correr melhor, desses que querem comer melhor. Desses que querem comer melhor, a gente vive num mundo com problema de obesidade rampante, 90-95% me procura querendo comer melhor para emagrecer. Eles falam que querem comer melhor, mas na verdade as pessoas querem emagrecer. Então hoje me pagam para fazer isso, coisas que eu fazia antes de graça para amigos, orientando corredores também, que é meu esporte não estou indo a Budapeste à toa, estou indo por conta, nenhuma empresa está me levando, estou indo porque eu sou apaixonado por atletismo, dou treino há muitos e muitos anos, então hoje eu faço isso, oriento corredores amadores, 99,5% são amadores, sem nenhuma pretensão de virarem profissionais, e ajudando as pessoas a comerem melhor, principalmente buscando emagrecimento. Mas você acorda que horas? Vai treinar que horas? Cara, como eu não trabalho, geralmente eu acordo a hora que eu quero. Eu não trabalho é foda. Aí meu primeiro compromisso do dia é às 10h30 da manhã, que eu estou no estúdio de um amigo meu, que é meu treinador também, o Léo Morata. Ele tem um estúdio de movimento ali na Vila Mariana, aqui em São Paulo, que eu vou lá treinar. Todos os dias que eu estou livre, eu vou lá às 10h30. Às terças-feiras eu venho aqui pro estúdio para gravar o podcast com o Ricardo Rich e com o Rodrigo Roenes. Nos outros dias, não tendo nenhum atendimento de pessoas que querem, né, comer melhor, eu estou lá às 10h30. Aí quando a pessoa, Balu, amanhã eu queria, né, que você me atendesse na quinta-feira, 10 da manhã, daí eu não vou lá no estúdio, aí eu só corro. Aí depois que eu treinei, aí eu vou passear com a Olga, minha cachorra, uma Basset Hound que vai fazer um ano mês que vem.
Aí eu corro, antes de passear com ela eu saio para correr. Aos finais de semana eu monto, final de semana sim, final de semana não, eu monto o treino dos meus alunos, eu monto a cada 15 dias e envio para eles. A minha rotina é bem tranquila. E aí esse formato de trabalho permite você estar viajando sempre, né? Porque remoto e... Tô indo, provavelmente já vou fazer um atendimento na segunda-feira à noite lá em Budapeste. Mas não vai ser para um húngaro, porque eu não falo húngaro. Vai ser para um brasileiro, porque o atendimento pós-pandemia ele ficou 99% online. Então tô indo, eu viajo com meu computador, com celular, vou ficar num lugar que tem internet. Resolveu a vida. Resolveu. Porque o atendimento vai ser 10 horas da noite local, vou ficar passeando lá por Campeonato Mundial, depois às 10 da noite eu faço atendimento. Porque a gente vê o pessoal enchendo o seu saco aí no Três Lados da Corrida, o Rio, os caras que falam que viaja, tá o tempo inteiro, o Balu tá viajando. Cara, eu viajo bastante. As viagens ficaram represadas por 2 anos, as internacionais, por causa da pandemia. Aí eu falei, cara, eu vou viajar um pouco depois que passar. E agora, cara, a gente vai ter que chamar o Ricardo e o Roenis também, né? Senão eles vão ficar com ciúmes. Vão ficar com ciúmes. Foi o primeiro a vir, né? Dos 3, cara. Legal, chama eles vão gostar. Deixa eu até lembrar, tirar aqui, cara, o que mandaram de coisas aqui. Eu tenho um papel aqui com uma lista de vários assuntos, cara, porque esse vai ser um episódio. Depois você fez roteiro. Exato. Não, o roteiro fica aqui dentro, eu não repostei o pedido de vocês, porque eu falei, cara, se eu repostava, aí os meus amigos vão ler e a coisa ia desandar. Mas isso a gente falou, cara, hoje de manhã, né, coincidentemente a gente descobriu que eu atendo 2 colegas seu da época da Poli, né, quando você estudou engenharia. E o Gustavo Camargo. Gustavo, isso, Camargo. Você fez Poli, né, pra quem não te conhece, você começou na engenharia. Eu gosto muito de matemática, sempre fui uma pessoa muito, sabe, esse lado... eu gostei muito mais do lado de exatas, né, matemática e física principalmente. Então eu achava, né, ali no ensino médio que eu ia ser engenheiro. E aí eu entrei em civil, que das engenharias era a que mais me atraía. Mas daí eu vi lá que... Você é 17 anos, né? Você nunca sabe direito como que é a realidade. Eu vi que o que você tem lá na engenharia estava longe daquilo que eu imaginava que eu teria. Aí eu abandonei o curso. Entendi. Mas lá eu fiz uma série de amigos, de amizades que eu tenho até, que eu carrego até hoje. Eu falei isso porque imagina a pergunta que esses caras... Porque eles conhecem de uma fase ali, né? Cara, adolescente... E algumas piadas não tem filtro, tá? Desses caras. Exato. Eles falaram, não, dependendo do clima aí que você tiver lá, você se pergunta. Você é o filtro, Fabião. Então fiquem aí, fiquem ouvindo que vamos ver se vai vir as perguntas piadas, ali. As esposas deles ficam horrorizadas. Elas, algumas já chegaram pra mim, mas Balu, como que você deixa? Eu falei, mas é assim, cara, é assim. E você traz hoje em dia algum conhecimento com certeza, mas uma aplicação do que você estudou ali na engenharia? Cara, a visão analítica das coisas. Cara, por exemplo, algo que eu sei que o americano acaba tendo um pouco no ensino médio, que é um princípio de cálculo, por exemplo. O cálculo não que a gente chama o cálculo aqui, né? Cálculo de multiplicação, divisão, mas os princípios do cálculo, né? Limite, derivada. Essas coisas eu acho que eu trago um pouco, essa visão mais analítica e essas ferramentas de cálculo. Acho muito importante. Isso é um absurdo que a gente não tenha no Brasil, óbvio que nossa ensina para nutrição, para o treinamento. Mais para o treinamento, sim, e um pouco para nutrição também. Legal. Falando até antes, tem vários temas, né, que a galera mandou. Normalmente as perguntas são relacionadas a treinamento, a nutrição, né, que é o que você está acostumado a falar nas redes. Mas você comentou do seu cachorro, né? Você tem um cachorro ou cachorra? Cachorra, como é que ela chama? É Olga. Um Basset-Hound de 11 meses. E aí você estava falando que o seu principal trabalho é ajudar o pessoal que, enfim, quer emagrecer e tal. E eu vi alguns posts seus sobre que a galera fala assim, não, pô, você tá humanizando demais os animais, né, os cães. E você até escreveu um livro sobre isso. A gente tá estragando os animais. Então, nossos hábitos ruins ali, a gente tá passando pros animais. Não tem a dúvida. A galera que tá ouvindo deve estar puta, assim, pô, vocês não vão falar de nutrição. Não, calma, galera. Calma, mano. Calma, galera. Vamos chegar, calma. É terrível o que fazemos hoje com os cães, seja sapatinho pra cão, seja... panetone pra cão, cerveja pra cachorro. Cara, cachorro vegano, animal, vegano. Vegano é maltrato animal, da ração vegana pra cachorro. Então sim, passeamos de menos com os cachorros. Sim, tem esse problema de humanização e de excesso de conforto pros animais. Pô, eu fiquei em choque. Eu lembro quando... Eu sou do interior, né?
E aí eu lembro que, cara, assim que eu vim pra São Paulo, isso já faz tempo, assim, 15 anos, eu andando ali nos Jardins, aí eu reparei, eu falei, cara, o cachorro tá de sapatinho ali, não é possível, e tava de sapato, cara. Ou aquele, agora é mais frequente, mas carrinho de bebê também, né, com ali, cara. Isso é um crime, cara, isso é um crime. Não pode. Mas, né, bom. As pessoas fazem, né? Fazem, é. E, cara, o seu interesse pelo esporte, aí entrando um pouquinho em você, desde pequeno, você falou que ama o atletismo, tá indo pro Mundial de Atletismo agora. Sim, eu entrei já na engenharia amando esporte, mas como muita gente, ou talvez como a maioria absoluta das pessoas, como um hobby, né? É uma coisa que você acompanha, eu acompanhava e praticava, futebol amador, entre amigos, né, perna de pau, corrida, o atletismo já era um praticante, mas eu via no esporte, de novo, uma paixão e um hobby. Então eu estudava, quando eu entrei, eu já estudava esporte, né, como leigo na engenharia, mas não achava que fosse para esse lado, até porque a gente sabe que a educação física no Brasil é complicado você achar que você vai viver de esporte, né, financeiramente falando, sem vergonha de falar de dinheiro. Então não esperava, eu não quero viver financeiramente de esporte, vai ser uma paixão enquanto eu trabalho com outra coisa. Aí até que eu vi que, quando eu vi que eu não via futuro, não me via na engenharia civil. Eu ia nas visitas que a gente tinha, algumas disciplinas, você vai até a obra e vê e tal, como que é. Eu chegava na obra civil ali e falei, cara, isso aqui não é pra mim, cara, não é. Daí na aula, cara, não se encaixava. Fala, cara, não era isso que eu imaginava que fosse, é tudo muito distante. E em paralelo, estudando esporte. Eu falei, cara, acho que talvez seja a questão de tentar ir para outro lado. Foi mais ou menos assim. Foi uma frustração de um lado, enquanto eu tinha uma paixão de outro. Mas você praticava já? Praticava, sim, já corria, já desde moleque ali, desde o comecinho da adolescência. Praticava, competia, acompanhava, ia... Tinha, né, pra quem é da época lembra que tinha um meeting em São Paulo de atletismo, lá na pista do Ibirapuera, passava na TV Bandeirantes ao vivo, ia lá, lotado. Então adorava. Então foi juntar com a frustração da engenharia, surgiu uma possibilidade que era viver ou estudar esporte e tentar carreira. E foi na USP também? Foi na USP, só mudei de prédio lá. O Guga mandou falar sobre, não sei se você vai lembrar, mas dessa época aí falou, fala pra ele falar quem que ensinou ele a fazer eu sou virado olímpico. Ele que é um ingrato. Mas que lance que foi esse? Assim? Eu sempre lembro e sempre dou créditos a ele. Porque pra você, provavelmente ainda continua isso, mas pra você entrar em esporte na USP tem 2 cursos, esporte e educação física. A educação física é voltada para saúde, escolar, bem-estar, esporte para esporte, desempenho, competição. Para você entrar em esporte, você tem um teste físico, que vale 1/4 da nota na segunda fase. Acho que é 1/4, não lembro. E aí tem 4 tarefas, na época que fizeram 4 tarefas, uma delas era nadar 100 metros ou 50 metros, acho que era 100 metros. E eu sabia nadar, mas não sabia fazer a virada. Aí uma vez eu falei, Guga, preciso aprender a fazer virada. O Guga treinava, era federado lá pelo Juventus, não mais, mas ele tinha sido federado. Eu falei, Guga, preciso aprender a fazer virada, porque preciso fazer a virada. Né? Senão perde muito tempo, bater e virar. Aí ele passou 2 tardes lá, a gente foi numa piscina pública, na piscina da USP, ele foi 2 tardes me ensinar. E sempre que me perguntam, eu dou os créditos. Você dá os créditos, pô, aí, Guga, então você que é o ingrato, cara. Ele que é o ingrato, cara. Bom, e aí seguiu ali, faculdade de esporte, como é que foi se desenhando você no mercado de trabalho ali? Porque daí você falou, não me via no mercado de trabalho da engenharia e continuou fazendo. Cara, é incrível, porque na faculdade de esporte, se for hoje, na turma do 1º ano, do 2º ano, 3º ano, 3/4, 4/5 da turma ali dos estudantes vão achar que vão ser preparador físico de alguma equipe profissional. Todo mundo ali acha isso. Você vai ser preparador físico da natação do Pinheiros, preparador físico do basquete na seleção brasileira, uma coisa assim. Só que, cara, se juntar todos os preparadores físicos profissionais do país, enche uma Kombi, né, cara? É isso. E aí você vai descobrindo outros campos. Eu tive a sorte de, no 3º ano, coincidir com o boom das assessorias esportivas aqui em São Paulo, né? Começou em São Paulo. Então, lá no Parque do Ibirapuera, tinha as assessorias ali, começando,
E aí eu bati na porta de 2 que são até hoje amigos meus, o Aulo Selmer da 4N1 e o Renato Dutra, que hoje não tá mais em assessoria. Falei, cara, queria um estágio aqui. E o Fábio Pierre, mas ele também não era o proprietário na época. Falei, cara, quero um estágio aqui. Tipo, estágio de observação, né? Só acompanhar, não pedir dinheiro, nada. Eles, beleza, vem aí. Aí eles fiquei, sei lá, 2 meses trabalhando de graça. Acho que eles viram com o meu passado do atletismo que eu sabia o que eu tava fazendo. Pô, esse cara sabe o que ele tá falando. Aí eles me contrataram como estagiário. Então eu tive... Legal. Todo mundo fala, né? Muito em meritocracia e tudo mais, mas, cara, tem sorte também. Eu tive sorte de estar no momento do mercado crescendo. Sim. E aí logo, sei lá, 2 anos depois a sociedade se desfez e o Renato Dutra me chamou para ser sócio dele. Então tem o fato de conhecer atletismo e de estar ali no momento certo, uma pitada de sorte. Isso tudo quando a gente olha para o lado e vê que não tem vaga de preparação física para todo mundo aqui em todas as faculdades de esporte. Sim. Então eu acabei caindo, mas eu sempre falo pro Ricardo Hirsch, nos nossos podcasts ao vivo, na gravação ou em off, eu sempre falo que a gente é sortudo porque a gente dá treino e a gente é apaixonado por corrida. Uhum. Eu falo sem correr o risco de errar. Que 3/4 dos treinadores de assessoria estão por falta de opção nesse mercado. Porque, cara, assessoria esportiva é um mercado, eu vou ganhar dinheiro, tá tudo bem não gostar, viu? Tá tudo bem não gostar. Mas eu gosto, então, quando eu falo que eu não trabalho, eu falo a verdade, cara. Não trabalho, eu leio... passatempo ali. Cara, eu leio de corrida todos os dias, cara. Estudo corrida todos os dias. Sem me pagar, eu já fazia. Eu fazia de graça, agora estão me pagando pra fazer isso. Melhor ainda, cara. Então, eu sou um sortudo nesse ponto, porque eu estou no esporte que eu queria ser profissional, vamos dizer assim, profissional praticante, né? Mas que a falta de talento me jogou para a área da orientação. E aí a rotina sua, nessa época da assessoria, era montar treino? Era o dia a dia lá, era isso? Estágio, os alunos qualquer, né? Eu estudava no período, ia lá, atende, conversa, monta treino. Como era estagiário, montava treino, sei lá, de 2 pessoas, palpitava na hora do treino, fazia as tarefas básicas, assessoria... Ainda é um pouco assim, né? Os proprietários, os sócios fazem tudo, né? Desde carregar água até... Tudo. E aí eu era um pouco de faz tudo e continua assim o mercado. E nessa época já tinha algum conflito que você via entre o que você vinha estudando, não só na faculdade, mas por fora também, com a dinâmica do mercado? Eu saí da faculdade acreditando completamente no que eu havia tido na graduação. Acreditava, era um grande defensor da ciência, do diploma, eu era um ferrenho defensor. Então, o que eu aprendi, eu aplicava. Você aplicava, era... Nossa, se não dava certo, a culpa era do aluno. Pra mim era... Cara, ali os artigos eram soberanos. E aí você vai vendo que, acho que essa conta não tá fechando. Tem um vício que todo mundo carrega em maior ou menor grau, que é usar muito do que aplicaram em você como corredor, daqueles que você orienta. Então fiz muito esse erro. Coisas da vida. Aí você vai vendo, o que usaram em mim, ou o que usaram nos melhores do mundo, não dá pra gente replicar no João, no Guga de 45 anos, que vai correr 3 vezes na semana, e tem família, trabalho, e não funciona. Daí você tem que... A experiência que vai te fazendo filtrar de uma maneira melhor. Entendi. E a parte da nutrição, em que momento que veio aí? Também foi muito de por interesse, acaso, né? Eu sou um grande defensor do acaso. Para mim, o acaso governa as nossas vidas. Você já leu muito o Taleb? Para mim, o acaso governa as nossas vidas. Também saí da faculdade de nutrição acreditando que, cara, você tá gordo, o problema é teu, velho. A culpa é tua. Sempre foi isso. Você come demais, você é preguiçoso demais. Se você seguir isso aqui, se você não emagrece, a culpa é tua. A culpa é tua. E aí, por acaso, eu caí na principal obra do Taubes, né? Não confundir com o Taleb, Gary Taubes, porque falaram, lê esse livro aqui, porque acho que vão perguntar dele. Eu falei, tá bom, eu vou ler. E aí, quando eu li, aí é outro mundo que se abriu, foi o mundo da low carb. Gary Taubes é o pai do low carb moderno. E aí, quando eu li, aí a gente pode dizer que o Gary Taubes foi o cara que falou, o que você teve na faculdade é bom você esquecer tudo completamente. Foi ele.
completamente a casa. E a partir dali... Aí eu comecei a questionar absolutamente tudo que eu tive na faculdade. Tudo. Desde corrida, até nutrição, saúde, tudo. Aí você viu que tinha muito, sei lá, viés de autoridade da faculdade, que daí é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Lá dentro. Não acredite em ninguém, nem em mim. Não precisa acreditar em mim. Vá atrás daquilo que te falam, né? Então, quando alguém me fala, por maior autoridade que essa pessoa seja no assunto, ela pode estar errada. Então, por que não visitar, né, a fonte dessa pessoa? Mas foi só lendo ou você começou a aplicar em você também? Testar? Não, aí um conceito que só agora o Taleb desenvolveu de uma forma mais formal, que é o pele em jogo, né? Que é o teu na reta. E eu tinha uma frase, estava escrevendo sobre isso ontem num post futuro, que um treinador americano, bem, bem bom, ele fala, aplique em você tudo antes de aplicar em alguém. Então eu tenho essa máxima comigo. Tudo, absolutamente tudo que eu proponho, tudo, eu já apliquei em mim antes e mais. Não é só antes e mais. Então se eu mandei você fazer 15 tiros de 400, pode ter certeza que eu dei 20. Pode ter certeza, cara. Se eu mandei você ficar 24 horas de jejum, eu fiquei 48. Com absoluta certeza. Então é tudo. E é um grande problema da nutrição. Na nutrição não há nada, não há pele em jogo na nutrição. É zero a pele em jogo na nutrição. O pessoal lê ali e acha que... Não aplique. Então, você vai fazer isso... Tipo, eu não fiz isso. Então, quando eu li Taubes, que ele fala de low carb, eu falei, cara, vamos ver. E aí eu comecei a retirar o carboidrato. Vamos ver se funciona mesmo. Aí você fala, cara, isso aqui funciona, cara. Então, sempre aplicando em mim. Sempre. Quando eu leio algo novo, cara, isso aqui é legal demais. 2 anos atrás, li um treinador que eu acompanhava, mas não comprei material dele. Falei, cara, deixa eu ver. Daí eu comecei a treinar. Aí falei assim, cara, isso aqui funciona. Eu fui lá e apliquei nos meus. Sempre em mim antes. Sempre. Em mim antes e em mais. Mais assim, em maior cara. Boa. Sempre. Legal demais. Pô, eu acho que eu vou... Cara, tem tanto assunto aqui que eu acho que a gente vai entrando no meio da conversa e vamos falando aqui, porque eu acho que dá pra ir fazendo esses links. Eu já te acompanho há algum tempo, mas agora pro podcast eu fui olhando uns posts antigos, tudo, e eu vi bastante coisa falando de sistema complexo, né, de não ser linear as coisas, e isso é legal porque a gente consegue sempre ir fazendo um link com a nossa área, né, que às vezes não tá escrito com outros exemplos, mas você consegue ir trazendo ali. Tem vários temas aqui, vários. Eu vou, assim, e é uma coisa, até uma dúvida que eu tô fazendo no ciclo de maratona, o Thiago já fez, e tem várias coisas que são meio clichêzão, assim, você vê que não só a gente ouve de nutricionistas próximos, mas também que a gente ouve falar que faz dessa forma também. Alguns exemplos, daí eu queria ver teu ponto de vista ali, que eu já sei alguns, mas que você explicasse um pouco pra galera. Água, assim, de hidratação, né? Porque isso eu já ouvi várias vezes, assim, quando você tá sentindo sede, porque você já tá desidratado já, né? E é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Quando a gente fala de corrida, é absurdo. É um absurdo. Absurdo. Quando a gente fala de corrida aqui, já vão até criar uma pauta aqui, a corrida, sempre falar de corrida até 42 quilômetros, tá? Porque quando a gente tem ultra, a gente entra em outras particularidades, tá? Outra dinâmica, né, fisiológica, vamos dizer assim. Até 42 quilômetros, cara, a sede, ela pauta de maneira, assim, fantástica o nível de hidratação. Tá? A melhor obra no assunto, que é o Waterlog, do Tim Noakes, cara, te dá 1000 referências disso. Que a sede, ela pauta muito bem a hidratação do profissional e do amador até os 42 quilômetros. Então essa ideia de que você precisa de alguém avisando para beber água, cara, não precisa falar para a Olga beber água, cara. Ela tá andando, um alarme no celular ali. Ela bebe água quando ela tá com sede. Por que eu preciso de pagar alguém para falar quando eu tenho que beber o alarme? Isso não faz o menor sentido, né? 2 litros de água por dia. Isso não faz o menor sentido, cara. O menor sentido, e não tem suporte nem na teoria, nem na prática. Não faz sentido. E hidratar, aumentar a quantidade de ingesta hídrica nos dias anteriores também. Aí já não é que não faz sentido, aí é pior. Né? O ser humano não é um camelo. O camelo, ele vamos dizer assim, hiperidrata. Né? Que daí... eu acho que é o camelo, né? Que as corcovas são indicadores de hidratação. Quando a corcova tá meio caída, não é que ele tá doente, é que ele tem menos água. E quando ele bebe, as corcovas do camelo, elas ficam mais alinhadas, digamos assim, né? O camelo, ele consegue armazenar água. O ser humano não consegue. Quando você vê nutricionistas falando, beba 2, 3 litros por dia na véspera da prova. Cara, isso é ruim. É ruim por quê? Porque uma vez que a gente não armazena água,
a gente tem que eliminar essa água. Porque se a gente armazena, a gente morre, né? É mais fácil matar um ser humano dando muita água do que dando menos água. Se eu não oferecer água para alguém, não sei quantos dias, 4, 5 dias, a pessoa vai morrer. Eu posso matar a pessoa em algumas horas dando água. Eu mato a pessoa. Isso já aconteceu, sim, né? Acontece. Que situação chama, que viu? Hiponatremia. Hiponatremia, né? Que as pessoas... Cara, questão de 1, 2 semanas atrás surgiu um exemplo de uma mulher que bebeu, sei lá... Eu vi isso daí. Viu isso? Morreu, bebeu 2 litros de água. 20 minutos, um negócio assim. E morreu. Por quê? É mais fácil, de novo, matar alguém por excesso de água do que por falta de água. Quando eu bebo muita água, né, a gente tem 3 garrafinhas aqui, digamos que eu bebo aqui, nessa gravação, essas 3, sem sede, eu bebo essas 3 águas aqui. Vai dar 1,5 litro, mas digamos que tenha 5 águas aqui. Esse excesso de água ele é encarado como uma toxicidade no ser humano, lembra? Né? A dose faz o veneno. Muita água é um veneno. Muito sal é um veneno. Uma vez que eu bebo muita água, meu corpo tem que se livrar desse veneno, porque a dose faz o veneno. O corpo, para eliminar a água, é um sistema ativo, que ele usa minerais para eliminar a água. Então, para eliminar esse excesso de água, eu vou eliminar minerais. E o que você mais quer, ou o que você menos quer em um maratonista em véspera de prova, é ter uma deficiência mineral. Então, eu não posso falar para esse cara 3, 4 dias beber muita água, perder sais, entra principalmente, mas não somente, principalmente sódio e potássio em maior grau e magnésio e cálcio em menor grau. Não posso falar para esse cara em 3, 4 dias perder isso se ele vai correr 42 quilômetros. Então não posso falar para esse cara beber muita água, porque de novo ele vai perder minerais para eliminar esse excesso de água. E aí você vê ele... Cara, eu não sei vocês, quando eu vou em prova, eu nunca uso banheiro de prova, cara. E aí você vai na prova, filas e filas. O cara teve a ideia de se encher de água, mas de novo, nós não armazenamos. É uma péssima orientação, Cara... Já começando aí as polêmicas. Não, tem várias coisas. Não, na verdade, até falando do Balu em si, como pessoa ali, você pode se indignar, assim, um profissional ouve, igual a gente ouve várias besteiras na nossa área e acaba, tem gente que, né, fica quieto, tem gente que fala, no seu caso, assim, você responde, você tem o hábito de, até por gerar conteúdo, tudo. Como é que é pra você isso em relação a se expor, né? Porque ao mesmo tempo que você põe a sua opinião, isso também vem uma galera meio... diretamente se a pessoa se refere a mim diretamente. Né? Se a pessoa usa a minha frase, ela não sabe usar o Google, eu sei que essa frase é minha. Você vai lá, colocou entre aspas no Google, você tá falando de mim. Aí eu respondo mesmo que ele não tenha me citado. Isso já aconteceu. Esse professor fala, usa a minha frase e não me cita. Se a pessoa me cita, eu tento ser educado. Se ela não me cita, eu já não sou bem educado. Eu relevo os comentários, as opiniões de outros profissionais. Agora, eu respondo sim quando ali, usando a caixa de perguntas no Instagram, a pessoa fala, eu ouvi dizer que sede é um sinal tardio de desidratação. Eu apresento as evidências. Eu falo, não, cara, isso não existe. É muito bem documentado que não há uma desidratação não diagnosticada que cause perda de desempenho. Isso é muito bem estabelecido. Né? Então, assim, eu tento responder as dúvidas enviadas a mim diretamente ou quando eu sou citado ou não citado. Entendi. Só assim. E com os haters aí, você lida bem ou você nem vê, cara? Porque isso foi uma pergunta que mandaram, né? Mandaram na caixinha. Eu meio que... às vezes eu uso conteúdo de hater, quando a pessoa vem... Você vê que ela tá destilando veneno, você responde... Você não desmonta, não é a palavra certa, mas você usa ali a argumentação dessa pessoa, você... inverte ali. Você mostra, deixa eu te mostrar por que tudo que você falou aqui é absolutamente errado. Porque assim, o hater ele pode falar isso, assim como um cliente seu pode falar isso. Mas o colesterol LDL, hein? Deixa eu explicar o colesterol LDL, que eu, antes de vir pra cá, eu tava num café respondendo clientes, o colesterol LDL, isso. O hater vem falando, não, mas o LDL vai matar. Eu falo, deixa eu te explicar porque o LDL não vai te matar. Por isso. Que aí você acaba mostrando a sua autoridade aos seus seguidores. Então, o seguidor não me tira, o hater não me tira do sério. Mas você acha que isso acontece também porque é muito tênue essa linha, assim? Tipo, você vai...
todo mundo vai por um caminho e você acaba indo por outro caminho. A pergunta é muito assim. boa. Eu acho que acontece porque a internet ela deu voz a todo mundo. As pessoas elas não têm vergonha de opinar em assuntos que elas não entendem absolutamente nada. Então a pessoa vem, qualquer um vira autoridade. Qualquer um vira autoridade, daí a mesma coisa falar pro Vini que esse microfone está certo, errado, ou o que eu tenho é melhor, eu não entendo absolutamente nada de microfone. Então assim, a internet tem isso de todo mundo ter voz, as pessoas não têm vergonha. Então, perdi um pouco ali assim. Das pessoas, a maioria ir por um caminho. Sim, e porque e isso gera essa necessidade deles falarem. Cara, se deu no Bem-Estar da Globo, se deu no Estadão, as pessoas elas recorrem a falar isso aqui. Eu recorri lá atrás, que era da autoridade. Se meu professor na faculdade de nutrição, na faculdade de esporte, falou que é assim, cara, ele é professor, ele tem um doutorado, então ele tá certo. Uhum. E aí eu falo, não acredite nele. Não é para dizer que ele está mentindo, é para dizer, será que ele está certo? Então quando a pessoa vem e fala assim, não, ele mata assim porque deu ontem no Jornal Nacional. Eu falei assim, cara, mas você já foi atrás? E para escrever meu primeiro livro, Nutricionista Clandestino, eu tive que ir atrás. Por que o colesterol não mata? Porque recomeça mais de 100 anos atrás, quando um estudo muito mal interpretado de colesterol encontrou que o colesterol mata. Sim, mata coelho, mas coelho é um animal herbívoro. Ser humano é um animal onívoro. Quando o mesmo princípio é aplicado em cães, que são animais onívoros como nós, os cães não morrem do coração, mesmo entupindo esses cães de colesterol. O estudo no qual a gente se baseia que a gordura saturada é ruim é de 1957, não lembro o ano exato, final dos anos 50, e aí o mesmo autor replicou no comecinho dos anos 60, o estudo dos 6 países e depois dos 7 países. Ele tinha dados de 22 países, mas ele resolveu publicar só 6, porque os 6 países confirmavam a tese dele. Quando você pega os dados dos 22 países, você vê que o resultado é outro. Por quê? Porque ele escolheu 6 países para corroborar a tese dele. Uhum. Ele falou assim, cara, estão te falando que gordura saturada mata? Faz o seguinte, olha aqui o primeiro estudo de gordura saturada, vai ver o resultado. Assim, não sou eu que estou falando, vai atrás, qualquer pessoa tem acesso a isso. Mas se você recorre à autoridade, não, o meu professor disse, aí quem fala diferente vai estar errado, e a pessoa vem até você. E estar errado é um sentimento horroroso, né? Assim, todo mundo aqui já esteve errado, grosseiramente errado, é horroroso. Você fica com vergonha, você tem vergonha, você não quer admitir, você fala, não é possível. Ninguém quer passar por essa sensação de estar errado. Eu não quero, é horroroso. Mas é nessa hora que você vê, cara, se eu estava errado, a gente tem uma área aqui onde a gente pode crescer. E você já participou de umas discussões mais acirradas, assim, tipo, dessas linhas de raciocínio, alguma mesa redonda com alguém assim? Já e não compensa, né, cara? Assim, hoje eu participaria sem nenhum problema. Principalmente quando o debate é civilizado, não vejo problema algum, cara, algum. Então, não tem problema. Mas geralmente a rede social, ela é naturalmente, ela funciona se dividindo. Então, quem tá do outro lado não quer te chamar para um debate civilizado. É muito fácil você sentar com um conhecido, com um profissional que você respeita, mas que você discorda de opiniões e falar, cara, eu faço assim por isso, isso e isso. Ele vai falar, eu faço desse jeito por isso, isso e isso. Rede social não foi feita para isso, infelizmente. Não, mas isso com certeza, né? E fora que a galera fica muito corajosa, né? Eles falam muitas coisas e pessoalmente não falaria, né? Sim. É aquela reflexão, se você falaria isso pra pessoa, se estivesse na frente dela, e aí provavelmente não. Outro assunto, entrando até nessa parte que você tá falando de gordura, né? E recentemente eu vi também você falando sobre carne vermelha, de comer um bife. Você já comeu um bife de manhã, já? Não hoje, mas eu já fiz. Já fiz a dieta carnívora por uma semana. É o terceiro ano que eu convido os meus seguidores a experimentar a dieta carnívora por uma semana. Daqui ao começo do ano que vem, né? Daqui a 6 meses, vou refazer o convite. E, de novo, tudo que eu sugiro, eu faço. Já fiz. Então, quando o ano que vem, em janeiro, quando começar, vou fazer de novo a dieta carnívora, e aí você come carne o dia inteiro. A gente é bem carnívoro aqui, cara. E qual que é esse lance, assim, porque da carne, acho que recentemente, eu não sei se é porque também com o crescimento, né, da questão dos animais, né, do veganismo, tudo, deu, acho que também um boom em rede social, e também acaba, muitas vezes o pessoal citando estudos que a carne faria mal também pela questão da gordura, enfim, o que
que dá pra gente filtrar aí do que é falado da carne? Se você for na faculdade de nutrição hoje, né, eu fiz há quase mais de 15 anos atrás, né, mas não vai ter mudado muita coisa. Na faculdade de nutrição você tem que carne é mal, vegetal é bom. O símbolo da nutrição é ali uma balança, vamos dizer assim, uma cobra, que não significa carne, carne no sentido de alimento, e o trigo. Você tem na faculdade. Você fica tendo, vegetal é bom, hein? Carne é ruim. Então, todo nutricionista formado, ele já sai com o viés de que carne é ruim, porque ele teve na faculdade. Né? E quando você é jovem ali, você não vai questionar de novo a questão da autoridade. Então você já tem o profissional que ele cresceu, ele se formou ouvindo isso. E aí tem também a questão moderna do meio ambiente, faz mal. Né? Quando você olha os estudos, você vê que enorme parcela de estudos agrega a carne como sendo qualquer coisa feita com carne. Então, quando você... salsicha é carne, mortadela é carne. Não, salsicha não é carne. Salsicha é um alimento feito com carne, do mesmo jeito que o ketchup é um alimento feito com tomate, e ninguém classifica o ketchup como legume. Né? Não, a salsicha é tão carne quanto o açúcar e o ketchup são legumes. Não é carne. Então, assim, você tem que ir educando, explicando às pessoas. Não, quando eu falo de carne, estou falando de carne. Um pedaço do boi, um pedaço da ave, um peixe. Você tem que começar a orientar a pessoa. E sempre lembrando que o nutricionista teve na faculdade que carne é ruim, e o médico não teve nutrição na faculdade dele. As faculdades de medicina não estudam nutrição. Não estudam. O médico, ele sai sabendo tanto de nutrição quanto ele sai sabendo de astrologia. Nada. Mas ele vai repetir o que o professor de nutrição fala, que carne é ruim, vegetal é bom. Então você já entra num mundo onde quem deveria entender do assunto chega já com uma visão completamente enviesada. E aí fica difícil. Ufa, hein, Tiagão? Pode comer carne aí à vontade. Pode comer carne. Por exemplo, eu acabei perdendo o raciocínio, mas na faculdade de nutrição, eu acho que ainda não tem. Não, aposto que não tem, que 9 em 10 não vai ter. Você estuda muito a dieta vegetariana. Você aprende, assim, você tem que fazer um cardápio vegetariano. Você tem que fazer um cardápio vegano. Isso é tarefa, assim, da disciplina. Eu tive isso em dietoterapia, que você fica estudando diferentes dietas. Dieta para idoso, dieta para atleta, dieta para o vegano, dieta... Você não tem dieta carnívora. Por quê? Porque a faculdade de nutrição ela é uma igreja. Você vai lá para aprender sobre a fé dos professores. A fé do professor é que não, vamos lá, vamos comer mais vegetal. Eles não vão te falar, vamos fazer um cardápio de dieta carnívora. Não, você não tem, porque faz mal. Zero, número de evidência, zero, mas vamos falar que dieta carnívora faz mal, porque aqui é um instituto, aqui não aqui não existe ciência, aqui existe fé, é puramente fé. E o que o Balu faz hoje em dia? Como que é a sua dieta aí, cara? Cara, já que você falou que é skin the game, né? Eu sou um grande defensor da dieta paleolítica. Por quê? Junta Taleb, junta a questão, né, que ele trouxe, não é dele, mas ele tornou popular o conceito Lind, né, do tempo como uma ferramenta de segurança. Todo animal na natureza tem um grupo de alimentos do qual esse animal se alimenta. Então, se você soltar hoje um coelho no Parque do Ibirapuera, ele vai sobreviver comendo ali os vegetais da preferência desse coelho, né? O Parque do Ibirapuera tem um lago enorme, tem os patos ali, os cisnes, os gansos, eles vão lá e se alimentam. Aí você vai ter lá o gambazinho, fugiu o nome, tem os pássaros. Você não precisa educar um animal para ele comer, porque ele tem um grupo de alimentos dos quais ele se alimenta. O ser humano também, como todo e qualquer animal, o ser humano tem um grupo de alimentos dos quais nos alimentamos, que são basicamente 8, assim, sendo bem reducionista, são 8 que você acaba pegando tudo, que eu vivo repetindo nas minhas redes. Carnes, não em ranking, não em ordem de volume, calorias, são 8 grupos. Carnes, ovos, folhas, legumes, castanhas, cogumelos, frutas e tubérculos. 8. Carnes, ovos, folhas, legumes, castanhas e cogumelos, frutas e tubérculos. Eu falo pausado e 8, porque aí quando o cara faltou alguma coisa, faltou castanha. Então, são 8. Uhum. Então a minha dieta é fundamentada nesses 8 grupos. Eu vivo em São Paulo, maior cidade da América do Sul, tenho vida social,
eu vivo no meio da tecnologia e tem a questão, como eu disse, social. Uhum. Então, eu chego aqui, não tem comida, mas poderia estar tendo um buffet aqui, né? Não tem como eu só comer essas 8. Então, aí eu entro no outro conceito que é o Pareto, 80-20, que é muito mais um guia do que um fim, né? Que eu meço as minhas calorias, 80% das calorias. Mas eu tento estabelecer que 80% das vezes, ou das calorias, chame do que quiser, eu me alimento desses 8 grupos que eu falei. E 20% eu jogo na questão social, na indulgência, no desejo. Acho que estava em off quando a gente falou de cerveja aqui, né? Tava em off. Pô, qual a bebida? Eu falei, da água com gás. Eu falei, pô, você não bebe? Eu falei, eu bebo cerveja. Sábado eu bebo. Cerveja que é o meu álcool preferido. Corro de manhã e bebo cerveja no almoço. Então eu bebo cerveja, como pudim, como pizza, o Guga, toda última quinta-feira do mês eu encontro com uma turma de amigos e o Guga vai junto, é regado a pizza, vinho e cerveja. Balu, você leva um omelete? Não, eu vou lá, como pizza e cerveja, eu como tranquilamente, mas é uma quinta-feira por mês. Imagina se alguém tirar uma foto e colocar Balu com já deve ter, né, mano? Deve ter figurinha. Tem, comer bolo. Então, bolo, eu adoro bolo. Mas aniversário você faz quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Não. Vai, aniversário de fulano, vai ter bolo, você vai comer? Vou comer. Vai comer brigadeiro? Que eu gosto de brigadeiro? Vou comer. Mas de novo, cai no 80-20. E de novo, eu não meço, mas absolutamente a maioria das vezes eu como carnes, ovos, legumes, folhas. E 20% das vezes eu como as indulgências, porque de novo a gente vive em sociedade. É assim que eu guio meu dia. Como eu acredito muito, muito que o ser humano deve ter essa o ser humano no moderno, vamos dizer assim, tem que ter esse direcionamento 80-20 para esses 8 grupos. Que o ser humano ele deve comer 2, no máximo 3 vezes por dia. E que a janela alimentar dele seja curta. A janela alimentar é o número de horas entre a primeira e a última refeição do dia. Que deveria flutuar entre 8 a 10 horas por dia. Então a primeira, se ele comeu algo às 10 da manhã, ele deveria jantar ou comer pela última vez ali por volta das 8 da noite. Balu, você faz isso todos os dias? Não. 80% dos dias 80%. eu faço isso. Então poucas refeições, 2 a 3. Esses 80% do tempo comendo esses alimentos com uma janela restrita, de novo, 80% das vezes, entre 8 e 10 horas no dia. É isso que eu faço. Então, esse lance de comer 3 em 3 horas. 3 em 3 horas, isso também não faz... De novo, quando você vai visitar de onde surgiu, cara, eu escrevi o meu último livro em defesa do jejum, eu revisito a ciência, né? Ouça a ciência. Ciência por trás. Não existe ciência por trás do 3 em 3 horas. Não existe ciência. Até o final dos anos 70, o americano médio, que é americano médio? Porque é onde tem mais dados, né? O americano médio ele fazia em média de 2 a 3 refeições. O número é quebrado porque a gente está falando de média populacional. Então, até antes de explodir a obesidade nos Estados Unidos, ele comia de 2 a 3 vezes. Quantas vezes o americano come hoje? De 5 a 6 vezes. Qual o índice de obesidade do americano? Está lá no espaço. Então, quanto mais vezes o americano come por dia, mais ele engorda. Se você for hoje, em qualquer fazenda de criação de animais para abate, como que eles fazem? Eles dão amido várias vezes ao dia. Por quê? Porque você dá amido, que é um carboidrato, várias vezes ao dia, o que acontece com o animal? Ele engorda. O porco fica com 100 quilos. E aí você vai no nutricionista, o que ele fala? Cara, você precisa comer grãos várias vezes ao dia. Pô, mas é engraçado, porque a fazenda lá onde eu compro porco, dá grão várias vezes ao dia, o porco tá gigante. Não, mas em você vai emagrecer, veja bem. Porque eu tive na faculdade que se você comer várias vezes ao dia, carboidrato você vai emagrecer. Então, mas o cara lá da fazenda, ele falou que vai engordar. E vai engordar, porque a realidade supera o desejo. Nada bate mais forte do que a bigorna da realidade. Então, o conceito de 3 em 3 horas, a gente, de novo, não acredita em mim. Vai atrás. Vamos ver a primeira pessoa a falar de comer várias vezes ao dia. Você vê que não existe ciência por trás da ideia de comer de 3 em 3 horas. De novo, nutrição, faculdade de nutrição, é uma igreja, não é uma faculdade. E isso entra um pouco ou se não entra, você me corrige, mas eu já vi você falando uma vez da questão do déficit calórico, né, que às vezes, você ouve bastante gente falar, puta, parece que eu tô fazendo ali tudo que pede, mas não tô perdendo peso. Isso entra um pouco assim, como você tá fazendo esse déficit calórico, os tipos de alimento que você tá fazendo? Você disse tudo agora na última fase. Depende do tipo de alimento que você está comendo. Engraçado que o cara que abriu meus olhos para a nutrição foi o Taubes, e ele é físico de formação pelo MIT. E aí as pessoas falam, não, mas você tem... Deixa eu te explicar matemática. Eu falei, olha, cara, deixa eu falar uma coisa. O pai do low carb moderno, ele é físico. E na faculdade de nutrição você não tem matemática elementar. Se eu, Balu,
estaria meio inseguro de discutir termodinâmica com o Taubes. E olha que eu fiz laboratório de física na Poli, eu me sinto inseguro para discutir termodinâmica com o Taubes. Mas eu sei que não teve matemática, você pode discutir com ele, vai fundo. No laboratório de física que eu fiz na Poli, termodinâmica, inclusive, cara, a gente fazia os experimentos extremamente controlados e não batia, cara. Não batia. Tipo, gelo que não podia derreter, ele derretia. Porque se ali, cara, vazou um pouquinho de calorias aqui, né? Entrou um pouquinho de luz ali. Cara, várias variáveis. Já zoou, cara, já zoou. Então, assim, quando eu fazia, mas óbvio, né? Daí você usava ali a aproximação para fechar o relatório do dia, né? Um semestre fazendo isso e não batia. Um ambiente extremamente controlado. Mas a pessoa acha que o nutricionista passou uma dieta de 2.375 calorias, ele acha que um nutricionista sabe o que está fazendo, um nutricionista que não teve física e não teve matemática, que ele vai controlar isso. Não tem menor controle, cara. Não tem. De novo, isso as fórmulas de cálculo matemático e gasto, de cálculo calórico e gasto calórico, é extrapolação, com perdão da palavra, é extrapolação vagabunda, cara. A gente nunca estudou isso. Não tem como, cara. Assim, não é negando o déficit calórico ou o superávit calórico. É a sua ingenuidade de achar que você vai controlar isso. O que engorda um animal, e o ser humano é um animal, é o tipo de alimento que você dá. Falei tempinho atrás que deram ovos para os coelhos, eles morreram do coração. Eu não falei, na verdade eu estava escrevendo isso. Eu falei do estudo clássico de mais de um século atrás que falava de coelhos e herbívoros. Quando a gente dá ovos para um coelho, ele morre. Mas se eu dou grama, mato, alface, o coelho não morre. Depende se eu dei 1.000 calorias em ovos ou 1.000 calorias em alface. O coelho vai comer alface, vai comer cenoura, vai comer grama, não vai comer ovo. O contrário é verdadeiro. Se eu dou para um leão 1.000 calorias de maçã, 1.000 calorias de alcatra, ele vai sobreviver comendo alcatra, ele não vai sobreviver comendo maçã. Então a ideia é que eu vou emagrecer ou engordar em função das calorias é ignorar um princípio físico, a termodinâmica, que é ali esse controle calórico que é extremamente difícil, e ignorar o conceito biológico, que é o ser humano, ele foi criado para comer carnes, ovos, legumes, não 2.000, 3.000 ou 2.500 calorias. Entendi. Bom, eu tenho uma dúvida agora, assim. Faça a sua pergunta. Vamos aproveitar essa consultoria aqui, né? Pô, não precisa nem pagar o cara que veio aqui. Mas, cara, relação carboidrato, vamos lá, e desempenho, performance, assim, correr em jejum e a galera que defende ali polêmico, a todo custo. Pô, hoje em dia o pessoal fala de estudo que você consome, sei lá, 120 gramas de carboidrato por hora. Sei lá, fala um pouco pra gente do que você defende. Acho que são no Brasil todo mundo é médico e jogador de futebol, a piada é mais ou menos essa frase, né? No Brasil, médico e treinador de futebol todo mundo é. E todo mundo parece entender de esporte. Eu falo, juro que não é tentando diminuir nada. Cara, nutricionista e médico não entende nada de esporte, cara. Vamos ser bem honesto. Não vai se fazer uma pós-vagabunda de nutrição esportiva que você vai entender de esporte. Os caras não entendem absolutamente nada de esporte. E, de novo, eu falo isso sem querer diminuir. Se a pessoa... Eu chamei o Guga para me ensinar a fazer a virada, cara. Porque se formos agora, hoje, né, 20 anos depois do vestibular, alguém quiser aprender virada, cara, não tenta aprender comigo, cara. Liga pro Guga. Ele vai te ensinar a fazer a virada melhor do que eu, porque ele vivenciou aquilo. Eu tive aula de natação na faculdade, eu sei o básico ali de fazer de ensinar, põe a mão na frente, depois juntou a outra, põe para baixo, você vai girar. Mas o praticante sabe melhor. Então, por que eu tô falando isso? Porque todo mundo virou médico, treinador de futebol e entende de esporte. É complicado você olhar para um esporte e entendê-lo de cara. Quando eu me mudei para a Irlanda, um pouco mais de 10 anos atrás, fui morar um tempo lá e, cara, você precisava trabalhar, né, cara? Precisava trabalhar. Aí me chamaram para ser preparador físico de rugby, cara. Perguntaram, você entende rugby? Falei, opa, vem comigo. Eu não entendia absolutamente nada de rugby. O que você acha que eu fiz? Você acha que eu apareci lá com o rugby que eu aprendi na faculdade? Eu fiquei estudando. Eu tive, 9 dias para me apresentar no trabalho. Foram 9 dias estudando rugby. Porque eu falei, cara, não posso chegar lá e pisar na bola. Né? Porque era meu trabalho. E até hoje, se me chamarem amanhã para
por um clube de hipismo, cara, eu sei o básico ali. Eu sei que hipismo tem cavalo, que eles saltam, mas é mais ou menos isso que eu sei. E aí você vê gente na área de nutrição e medicina falando de carboidrato. Fala, cara, esse cara nem sabe o que esse cara tá falando. Ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe absolutamente nada do que ele está falando. Por quê? Cara, é verdade. Quando eu falo em low carb, eu não estou dizendo que carboidrato faz mal. Que jejum te faz correr melhor do que quem come carboidrato. Não é isso. Todo esporte tem ali as suas variáveis determinantes no desempenho. Todo esporte. Então, se entra um cara aqui no estúdio, um cara de 1,95 m, ali, né, 30 anos, IMC ali que você olha e fala, esse cara tem uns 25 de IMC. E entra um cara de 1,60 m, você tem que escolher um cara para jogar no seu time de basquete. Ah, você vai escolher o cara mais alto. Por quê? A gente sabe, né, historicamente, eu tô usando basquete porque é mais fácil para todo mundo. A gente sabe que a altura no basquete, ela é determinante até certo ponto no desempenho. O que pouca gente sabe, por exemplo, é que a envergadura do atleta, né, a envergadura é a distância, né, dos dois braços ali, de mão, os dois braços ali abertos. O que pouca gente sabe é que a envergadura é mais determinante do que a altura no basquete. Então você tem ali um amigo seu que foi bom no basquete, bom, mas ele não chegou lá, ele foi bom, jogou na faculdade ali, às vezes era banco. Aposto que se você for medir, você vê que a envergadura dele não é maior do que a altura. Ah, mas se você for agora, não precisa ser nem na NBA, tá? Se for na NBB, o novo Basquete Brasil, você vê que a maioria dos casos ali tem envergadura maior que a altura, porque, de novo, a envergadura é determinante no desempenho no basquete. A corrida, como todo e outro qualquer esporte, tem suas variáveis, e variáveis são essenciais no desempenho da corrida. 3, que é o baixo peso do atleta, a capacidade desse atleta dissipar calor e o volume de treino. São três variáveis que são soberanas na corrida. Fora de ordem. Baixo peso do atleta, capacidade de dissipar calor e volume de treino. Então você entra Hirsch, grande corredor amador. Leve, dissipar calor não precisa medir, mas você sabe que ele dissipa bem. E o volume de treino acima da média dos amadores. Se entra um cara de 1,80 m com 90 quilos, correndo 30 quilos por semana, e eu nunca vi o cara, em quem você aposta dinheiro? Eu vou apostar no Rio, cara. Eu vou olhar. Vou apostar no Rio. Quer dizer que o Rio vai ganhar 100% às vezes? Não, porque se você chegar um cara, sabe, um ET lá, que pesado tal, vai ganhar. Mas essas 3 variáveis são muito importantes na corrida de longa distância. Veja bem, eu falei 3 variáveis, não existe a palavra carboidrato na variável. E o que a gente sabe? Quando a gente oferece carboidrato para o atleta, o que acontece? Ele ganha peso. Ele ganha peso. Então você tem um cara ali em forma, tá, sei lá, vamos lá, que ele tá com 1,70 m e 70 quilos. Quando começa a encher esse cara de carboidrato, esse cara começa 7,1, 7,2, 7,3. Acontece 2 coisas com esse cara. O volume de treino dele não muda, mas ele começou a ganhar peso. Vai contra uma das 3 variáveis. 2, como ele ganhou peso e a altura permaneceu a mesma, ele perde a capacidade de dissipar calor. Então ele tem piorado a 2 das 3 maiores variáveis na corrida de longa distância. Pô, mas carboidrato é importante. Sim, mas eu tô dando carboidrato prejudicando 2 das 3 maiores variáveis de desempenho na corrida de longa distância. Então eu tenho que dar carboidrato para uma pessoa no limite que essa pessoa não perca nada dos outros 2, né? Que é peso e indiretamente é dissipar calor. Então eu sempre falo, você dá carboidrato no limite que a pessoa não ganhe peso. O que a gente tem é que o amador, ele ganha muito facilmente peso quando você começa a dar carboidrato. Eu atendo um monte de corredor. Na hora que você tira o carboidrato, tirar é modo de falar, né? Ninguém tira o carboidrato. Dá o mínimo necessário. Já tem uma coisa em toda a sua fala, que tipo, é o low carb, não é o no carb. Isso, não é o no carb, não é o zero carb, é o low carb. Então quando você tira a farinha do cara, os grãos do cara, o pão do cara, né, o açúcar, ele começa a perder peso. Eu tô tendo 2, assim, muito parecidos, os 2 com 1,72, coincidência, nem se conhece, 2 com 1,72, pesando ele 72 quilos, começaram meio que na mesma semana, os 2 estão com 67. Tipo, me falam, Balu, cara, tô me sentindo muito bem. Sim, você tá ganhando 5 quilos a menos. 5 quilos a menos em quem pesa 70, a gente tá falando de, sei lá, 8%. É muita diferença.
8%. Os caras querem comprar tênis que não dá 4%, que propaganda é 4%, mas não dá 4%. Aí você tira um trabalho mecânico de quase 8%. Esse cara ganha. Balu, mas por que quando você vai para a Etiópia e você vê os quenianos, eles comem muito carboidrato? Cara, porque esses caras têm o que a gente não tem, eles têm um enorme talento. E aí as pessoas esquecem do talento. Você pode injetar caramelo na veia do etíope, ele não ganha peso. Por quê? Porque ele nasceu assim. Ele nasceu assim, esse cara tem um enorme... Isso é talento. O talento a gente acha que é só o corpo, né? Não, mas tem todo o interior desse cara, ele é uma máquina de gerar potência. Então você dá o carboidrato, ele não engorda. Então esse cara, como o carboidrato, eu nunca neguei que o carboidrato oferece maior potência aeróbica. Nunca neguei isso. O carboidrato, ele oferece muito mais potência aeróbica do que a gordura. Só que quando eu dou o carboidrato pro etíope, ele produz mais potência. Quando eu dou pro amador, ele ganha peso. E aí ele produz mais potência total? Sim. E relativa? Não. Ele perde potência relativa. E toda competição olímpica, tirando assim, o tiro ao alvo, que, né, o antigo arco e flecha, tirando essa modalidade, toda competição olímpica é uma competição de potência relativa. Toda competição olímpica, por isso que eu falei também dos 42, toda competição olímpica é uma competição de potência relativa. Eu tenho que aumentar ao máximo a potência relativa do atleta. Quando eu dou carboidrato, ele perde com potência relativa. Ah, mas ele ganhou a bruta, total. Sim, mas ele não compete sentado na videogame. O cara, ele se movimenta, então a potência relativa é soberana. Então quando eu faço uma dieta com restrição de carboidrato, né, que bem lembrado não é no carb, tira farinha, tira açúcar, tira, né, grãos, esse cara perde peso. Quando ele perde peso, ele ganha potência. Quando ele ganha potência, ele é um melhor atleta. Ah, mas eu reparei aqui, se eu dou uma tapioca dia sim, dia não, ele não ganha peso. Beleza, então come a tapioca dia sim, dia não. O problema é que a gente vive no mundo moderno onde as pessoas comem tapioca demais, bebem suco demais, tomam refrigerante demais. E quando você corta o excesso, o cara perde peso. Tá aí, eu tô comendo muita tapioca, mano. Crepioca, cara. Agora eu gosto desses assuntos. Lembra quando o Tubarão veio aqui também? Foi uma aula, velho. Cara, então, por exemplo, assim, seguindo a dieta ali, low carb, não sei o que, perdi peso, período antes da competição, é interessante eu dar o carboidrato ali pra ter essa potência? Aí assim como o ser humano não armazena água, ele não armazena carboidrato. Então, há um benefício quando você oferece carboidrato em cima da hora? Sim, há benefício. Os meus clientes eu falo isso, cara. Prova geralmente de domingo, né? Cara, você tá competindo no domingo? Você quiser ali já jantar na sexta-feira, ali mandioca purê de mandioquinha porque você gosta, suco de laranja no almoço no sábado. Beleza. Na semana. Por que semana, cara? Por que não na semana? Porque a gente tem, de novo, evidências bem robustas que quando você começa a oferecer o carboidrato uma semana antes, na verdade, quando você faz 3, 4 dias antes, o corpo já começa a mudar a chave dele para o uso de carboidrato. Eu não quero que ele vire para o uso de carboidrato, porque eu quero, pensando em maratona, tá? Eu quero que maratona ele use o mais de gordura possível, porque aí você não tem um problema de combustível, de tanque de combustível. Então eu ofereço em cima da hora, quando eu falo em cima da hora, 36 horas, ali já na tarde de sexta, imaginando a prova sábado, domingo de manhã, porque ele garante a oferta sem mudar a chave de combustível. Que é a história da água. Não, você não precisa tomar água, porque a gente não armazena água, a gente não armazena carboidrato. Então, o fato de você ser um defensor da low carb não impede que ocasiões especiais, maratona é uma ocasião especial, exija não dietas, mas abordagens especiais. E outra coisa, não, fui lá pra maratona, larguei em jejum, é proibido tomar um gel? Não, cara, largar em jejum não significa ter que terminar em jejum. Se eu for correr uns 5 km, eu corri uns 5 km 2 semanas atrás. Larguei em jejum, terminei em jejum, acabei, fui tomar café ali, tava em Vitória, tomar café lá perto da prova. Se eu largasse 10 km, eu largar em jejum, terminar em jejum. Vai largar uma meia? Em off tava falando de quando eu fui para Bruxelas. Larguei em jejum, no 10, no posto de água, que era lá pelos 10, tomei um gel. Não é proibido tomar durante. Mas no contexto ali da atividade. Eu acho que o gel, né? Também é muito bem estabelecido que o gel só vai ter algum benefício do 20, que essa prova tinha 20, mas da meia maratona pra frente. O que é uma curiosidade agora?
O que é o quebrar da maratona? Que a galera fala assim, depois do 30 e tal, que é aquele colapso que dá em algumas pessoas, tem a ver com metabolismo, tem a ver com... um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Você tem a cabeça do Thiago, que não treina. Você tá querendo pegar dica, né? É lógico, eu tô com um consultor aqui, mano. É que não tem uma... Porque pode ser ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Pode ser, tipo... Que é o mais... Não vou dizer mais comum, mas é o mais natural a gente apontar. Acabaram-se as reservas de glicogênio e de glicose da pessoa. Então ali não tem mais glicogênio nem hepático, nem o muscular. Aí ali a pessoa ferrou, não consegue gerar trabalho. Ela só vai gerar através da gordura. E aí a potência cai, porque de novo, eu nunca neguei que o carboidrato gera maior potência aeróbica. Se ele gera mais, quer dizer que a gordura gera menos. E se ele não tem mais carboidrato, ele vai depender da gordura, que vai gerar menos potência e ele vai diminuir o ritmo. Pode ser uma fadiga neural, porque você está lá fazendo literalmente dezenas de milhares de vezes o mesmo gesto. Então ali você tem o músculo enviando sinais, começa a falhar. Né? Começa a falhar e o músculo já começa... uma fadiga que pode não ser metabólica, mas pode ser neural. Por que a velocidade Por que o atleta de 100 metros, dos 60 aos 100, ele vai perdendo velocidade? Será que acabou o glicogênio? Não. Ali tem uma falha neural, começa a ter a fadiga, né? O acúmulo de alguns metabólitos. Então você tem a questão energética, você pode ter a questão neural, você pode ter o acúmulo de outros metabólitos, você pode ter uma desidratação. Fui correr a maratona na Califórnia, largou 35 graus. Pode ser desidratação, pode ser temperatura. O corpo. Mas a gente pode generalizar que a maioria das vezes a gente está falando no amador uma depressão de reserva de glicogênio. Estou sendo meio... Não estou baseado em números, mas eu arriscaria a minha experiência que a gente está falando de uma depressão de glicogênio, de carboidrato. E aí, assim, por mais que a gordura ela gere menos potência, isso é treinável, assim, você usar, porque daí entra na parte do jejum, enfim. Sim, é o que eu mais falo para os clientes. Assim, você se beneficiaria lá na frente se você soubesse usar. Por que os africanos treinam não que eles façam pensando nisso, tá? Mas eles fazem, perceberam que funciona e continuam fazendo. Que é porque absolutamente todos os dias que eu treinei na Etiópia, todos os dias, eles treinavam em jejum. Um dos benefícios que você tem com isso é que, não tendo carboidrato, você obriga seu corpo a queimar gordura. No esporte, o princípio do esporte, o princípio da especificidade, um dos princípios, é o princípio da especificidade. Você fica bom naquilo que você treina. Se eu treino sem carboidrato, eu vou treinar baseado na gordura. Se eu treino baseado na gordura, eu fico melhor em queimar gordura. Né? Quando você observa treino reduzido no futebol, hoje eu treino de 2 toques. Você não permite que o atleta use recurso de 3 toques na bola, só 2. Você fala para o boxeador amarrar um braço e só usar o braço não dominante, sei lá, só com o esquerdo, para você ficar bom no esquerdo. Então, quando você pede para alguém treinar com baixo carboidrato, treinar em jejum, você está melhorando a capacidade dele em obter energia na forma da gordura. É uma capacidade absolutamente muito treinável. Esse é o conceito de treinar em low carb e treinar em jejum. Pô, legal demais. Muito bom. Aulas, hein? Aulas aqui. Para a galera que, do Endurance aí, uma bela dica aí. Bom, podemos ir pro momento Z2, né, Fabião? O que você acha? Dada toda podemos. Essas falas Cara, aqui. eu acho que até antes, só cortar antes, até alguma coisa mais genérica agora. Você deu o exemplo do ovo pro coelho lá, que morreu lá. O que seria o ovo, entre aspas, nosso? Assim, o que a gente, em geral, não só do esporte, mas alimentos ou nem são alimentos que a gente não deveria ingerir, no geral, assim, no contexto macro, assim. Pedra, né? Não dá pra comer pedra, velho. Olha, que dá, hein? O ser humano ele é extremamente tolerante àqueles 8 grupos. Carnes, ovos, legumes, folhas, castanhas, cogumelos, frutas e tubérculos. Mas veja bem, eu posso comer 99% ou quase 100% das carnes existentes no planeta. A gente não come cachorro, nós ocidentais, por uma questão cultural. Assim como a gente não come cavalo, por uma questão cultural. Mas eu posso comer carne de cachorro, posso viver tranquilamente comendo 99% das carnes do planeta. Só que talvez eu não coma sequer 5% dos vegetais do planeta. Eu não posso, de novo, ir até o Parque do Ibirapuera e comer qualquer folha. Fazer uma salada aqui. Não.
Provavelmente você vai ter algum problema comendo uma salada com vegetais colhidos ao acaso no Ibirapuera. Cogumelos, eu posso morrer comendo cogumelo errado. Tô no meio da floresta, o cogumelo, vou comer. Você não deveria. Então o ser humano ele tem uma enorme tolerância a alimentos de origem animal. Carnes e ovos. Qualquer ovo, achei um ninho de passarinho, não deveria fazer isso, mas no ambiente de... Né, tô perdido na mata, achei um ninho ali de passarinho, vou comer ovo sem problema para sobreviver, nenhum problema. O mato eu já não posso fazer isso. Ele é extremamente tolerante a alimentos de origem animal e muito intolerante aos alimentos de origem vegetal. Então deveríamos focar a nossa dieta naqueles 8 grupos que eu falei. Todo e qualquer alimento que foge desses 8 grupos, né, considerando sempre as folhas comestíveis, aquelas vendidas no supermercado, legumes comestíveis, aqueles vendidos no supermercado, todo e qualquer alimento que a gente faz uso, em maior ou menor grau, seria o ovo do coelho. Então a gente pode dizer que o ovo do ser humano é quando ele não come esses alimentos desses 8 grupos, mas é mais perigoso ainda quando a gente come alimento inventado, fabricado e produzido pelo ser humano. Nada adoece mais, nada engorda mais, nada mata mais do que alimentos criados e inventados pelo ser humano. Se tem muitos ingredientes, se a lista de ingredientes é grande, provavelmente isso é o ovo do ser humano. A coisa muito simples, quando eu falo para os clientes, cara, o que você está comendo tem lista de ingredientes? Tem. Né? Ela é grande, cara, você não deveria estar comendo. Ou, como naquele assunto que a gente falou lá atrás, na última quinta-feira do mês você vai lá com os amigos e come pizza que tem lista de ingredientes. Sim. Cerveja, vinho, deveria cair no 80-20. Se a pessoa faz inversão, se a lista de ingredientes é 80 e a comida de verdade é 20, aí a gente tem um enorme problema. Boa. Respondido? Respondido. Muito bom. Então, agora momento Z2. Momento isso, Z2. Né? Bom, você explicou pro nosso convidado? Expliquei, expliquei, briefei. Porque o Thiago não brifa. E o cara é de casa também, né? Já deve conhecer o momento Z2. Bom, Valu, momento Z2, momento que você pensou que tudo ia dar errado na sua vida e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí. Lembra de alguma coisa? Cara... Foram tantos. Não, assim, eu sou um sortudo que eu nunca tive algo assim, meu Deus, deu caos, né? Nunca tive isso. Esse ano eu passei por algo, um perrengue, mas é aquele perrengue chique, né, cara? Sou até felizardo de ter um perrengue desse, que eu treinei muito bem pra meia de Paris, no começo desse ano. Foi 5 de março. Tudo redondo, treinei 4 meses, igual eu sugiro, direitinho, embarquei, se não me engano, na quarta-feira aqui para Paris, prova no domingo. Eu viajei tranquilo, desembarquei quinta-feira com calafrios, com muito frio, e tava muito frio lá. Então eu falei, cara, esse frio é de Paris, né? Já tá 8 graus. Aí quando eu cheguei no apartamento... Mesma coisa, fiquei um dia inteiro sem conseguir sair do apartamento, tava sozinho. Sem ter forças pra ir, eu tinha um cassino no pé do flat, era que eu conseguia descer, comprar comida, voltar, fiquei um dia inteiro. Treinei muito bem por esses 4 meses. No domingo eu não tinha a menor condição de correr. Fiquei um dia trancado, sexta-feira andei um pouquinho mesmo, pela cidade. Sábado eu falei, cara, vai dar não. No sábado eu falei assim, eu não vou, mas talvez eu vá pra largada. No domingo eu fui lá pra largada pra acompanhar. Corri de boa a prova. Assim, foi um baita investimento. E quando eu falo de investimento, não é de dinheiro, tá? É de 4 meses, cara. Treinei assim, na chuva, no Réveillon, no Natal. E aí, cara, tô lá. E eu falo isso até pros clientes meus, cara, porque a pessoa tá treinando, aí tá com dor. Vou correr. Eu falei, cara, não corre, cara. A nossa saúde é um dos bens mais importantes. Não tem por que sacrificar a saúde. Eu venho repetindo bastante que tempo e saúde são dois itens assim soberanos. Então a gente deve se questionar, vale mesmo correr essa prova? Só porque, sei lá, só porque é no exterior. Não, você tá com dor? Não, cara, não força. Não força. Assim, de novo, falo que é um perrengue chique porque acabou a prova, ainda consegui segunda, terça, ficar lá por Paris, consegui fazer o básico, mas não vou dizer perdi, mas assim, foram 4 meses de muita dedicação
que eu abri mão. E tá tudo bem, cara. Fica pra vida. Uhum. Boa. Bom, dado esse momento, Z2 te mandou um kit aí, então pode... não, tá aí. Juro que não tinha visto. Tá aí do seu ladinho. Juro que não tinha visto. Obrigado. Que tem o gel aí pra quando for fazer provas mais longas aí, ó. Aí usa... Eu não sei se... Obrigado mesmo. Eu não sei se... Não, esse ano não tem mais prova longa. Não tem, não? Esse ano, não. Longa não. Boa. Mas você curte fazer uns 42 aí? 42 não mais, não cara. Mais, mas foi a fase já. Esse ano eu fiz 2. Eu fiz o em Paris... Eu já estava inscrito para Bruxelas 2 meses depois, aí mudou tudo, né? Porque Bruxelas eu ia meio para brincar e tal. Aí como eu voltei de Paris, eu falei, cara, vou fazer força Vou fazer força em Bruxelas, Bom lembrar o pessoal que tá assistindo que a gente tem o nosso cupom da Z2, que é Estema Z2, você tem 10% de desconto em todo o site lá, o QR Code tá aqui na tela. Muito bem. E, bom, a gente tem um quadro também que a gente pede indicações de livros. Você já escreveu vários livros aí. Se quiser falar deles também, mas se quiser dar outras dicas. Inclusive, eu descobri que eu tinha um livro teu, cara. Que eu vou contar. Descobriu? Eu descobri, cara. Esse aqui, ó, que a galera tá vendo, Correndo com os Etíopes. E aí é um livro gostoso. Eu cheguei, podei, li assim, 80% dele aqui. Legal pra caramba. Eu gosto de viagem também, lugar diferente. Então, isso aqui é interessante pra caramba. Por que eu descobri que eu tinha? Porque o Guga, ele tava mudando de espaço lá, e aí ele me deu alguns livros, assim, falou, cara, não vou conseguir agora e tal, e deixou comigo um monte, cara, e aí um era seu, eu não tinha reparado que era, porque eu coloquei do jeito que veio. Sim. Aí eu tava arrumando lá, olhei e falei, caralho, ó, mano, do Balu aqui. E aí eu dei uma lida legal pra caramba. Se você quiser falar deles, assim, pra galera que não conhece, quais que são, mais outras dicas. Engraçado, né? Hoje eu sou autor de 4 livros. E foram livros, cara, 5 livros, na verdade. Foram, assim, nunca imaginei que ia ter publicado 5 livros, né? O primeiro livro foi um pedido, que pareça, principalmente de amigos, que é o Nutricionista Clandestino, que é o primeiro livro, Nutricionista Clandestino. Eu escrevi de uma forma meio egoísta, porque eu fui meio atendendo pedidos desses amigos e também para organizar as minhas ideias sobre nutrição. Então, escrever o Nutricionista Clandestino me ajudou muito, porque eu tinha muitas ideias, mas eu tinha que organizá-las. E escrever foi o melhor jeito. E aí, depois eu falei, cara, eu entre aspas, meio que devo um livro à corrida, que foi um esporte que me trouxe, inclusive, até a nutrição. E eu escrevi o Treinador Clandestino, que foi meu segundo livro, abordando temas que, né, voltando àquela pergunta sobre coisas que eu vi na faculdade e que hoje eu nego completamente, que é alongamento, desaquecimento, sede, emagrecimento, prevenção de lesões com tênis. E desses 2, depois, aí eu achei que eu tinha parado mesmo. Agora acabou. Aí depois eu escrevi um outro livro, que foi o Veterinário Clandestino, porque eu ali com 2 cachorras antes da Olga, a Olga novinha, eu falei, cara, deixa eu escrever aqui sobre alimentação de cachorro, porque tudo que eu aplicava nas cachorras vai na contramão do que existe, né, hoje sobre alimentação animal, existe no sentido de aprender na faculdade. Uhum. Comecei a ir à Etiópia por experiência própria, assim, queria ver como treinavam os etíopes, 2, ao lado dos quenianos, os melhores corredores de longa distância do mundo. Fui 4 vezes ao país. Posso dizer que me apaixonei pelo país, pela cidade, mas já reforço, é um lugar para você ir com o intuito de corrida, porque é isso que os caras vivem. Né? Quem vai lá achando que vai fazer turismo e tal, não, se você não for com o intuito de corrida, você pode se decepcionar, digamos assim. E aí eu falei, cara, deixa eu organizar também as coisas que eu aprendi lá. Aí surgiu esse meio que contando tudo que eu passei lá em 4 episódios separados. E por fim, o último livro, Em Defesa do Jejum, que eu organizei também de novo minhas ideias acerca do jejum, que é algo que eu comecei a praticar. Falei, cara, daí não tem nada, hoje já tem, mas não tinha nada ali em português. Falei, bom, deixa eu organizar também as minhas ideias sobre o jejum. E falando em livro, eu vou deixar um que muito me perguntam. Eu falei muito do Taleb. Para mim, a obra-prima do Taleb é o Antifrágil. Só que não vai ser esse livro que eu vou recomendar às pessoas. De novo, é obra-prima, óbvio que super vale recomendo que a pessoa leia Antifrágil. Acho que toda pessoa ingressante em educação física, ingressante em nutrição, deveria ler Antifrágil, e ela não verá menções desse livro, nem na faculdade de nutrição, nem na faculdade de educação física. Mas um livro que é uma boa introdução e é uma vacina para o mundo moderno, é o livro
mais recente dele, que é o Arriscando a Pele. Arriscando a Própria Pele, eu acho. Que é um livro Skin the Game, original em inglês, mas é Arriscando a Própria Pele, que, de novo, é uma vacina para o mundo real. Dificilmente você será de novo enganado após ler esse livro, entender os conceitos de arriscar a própria pele. Você verá que se a pessoa não aplica nela o que ela está tentando te vender, que provavelmente não funciona, você começa a identificar quem é consultor e quem é vendedor. Esse é um livro que é bárbaro. Mas um outro livro que não que é ficção, esse obviamente é um livro, digamos, técnico, mas eu super recomendo ficção, que também é uma aula para o mundo moderno, que é um clássico, um dos 3 melhores livros que eu já li na minha vida, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um livro que, para mim, é um livro bárbaro. Então, para quem quer ler um romance, uma ficção que serve para o mundo moderno, Crime e Castigo. Sou apaixonado por esse livro. Boas dicas, muitas boas dicas, né? Belas dicas. E esse é um quadro que a 4 tá patrocinando, né? Que é uma parceira nossa, ela mandou para você esse presentinho ali. Que o convidado dá dica e a gente dá dica aqui, né? Dica de procurar, caso você queira, né, ter uma assessoria de investimento aí bem avaliada no mercado. O seu dinheiro, cara. Tem o QR Code também aqui na tela, você fala diretamente com a Ju, que é sócia lá da 4, que tem 4 escritórios. 4 escritórios, porque eu vou falar, são 4 escritórios, mais de 40 assessores e mais de 1,2 bi sobre gestão. O Guga vai ouvir esse episódio com certeza depois. E a gente, na verdade, era porque era para falar assim, mais de 40 assessores, porque sei lá, se é 43, 40, muda, né? Mas a gente falava às vezes mais de 4 escritórios. Aí o Guga falou, cara, mais de 4 é 5, né? Porque se fosse 6, você não ia falar isso, né? E aí ele pegava, ele falou, cara, isso me incomoda que vocês falam isso. A gente tirou a dúvida no episódio 100 com a Ju, falou, Ju, são 4, é que eles estão abrindo outros ainda, mas são 4, né? Então é isso. Bom, aproveitar esse momento também, a gente fala do nosso cupom lá na Centauro, cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, quer comprar um tênisinho de corrida, um shorts, alguma coisa, aproveita o cupom de 10% do STEMA. Isso, e ajuda a gente, né? É isso. Eu vi, sem brincadeira, eu vi ontem uma propaganda, eu tô tentando lembrar onde foi. O Alok, o DJ, ele é cliente da 4. Eu acho que ele é cliente. Eu vi ontem uma propaganda da 4, ontem. Pode ser, coincidência. Foi o algoritmo do Instagram, pode viu ser, que a gente postou, a 4 tá ligada e entregou pra você. Pode ser. Ô, Balu, e pra gente ir finalizando aqui, cara, e o Trailers da Corrida? Como que tá sendo aí? Quantos anos que vocês estão fazendo? Você curte fazer? Cara, olha, a pergunta é boa de há quantos anos? Foi antes da pandemia, então acho que foi 19, né, cara? Ou 20, mas acho que foi 19 que a gente começou. Você tá falando de 4, 5 anos. Acho que vai dar 5, é isso. Ou vai dar 4. Ou deu 4, é isso. Cara, você falasse lá atrás, se eu ia ter um podcast, eu falava, não, cara, podcast não vou ter. Não sabia, mas o Ri, méritos, 100% do Ri que lançou a ideia. A gente nunca pensou em ter um prazo, 1, 2 anos. De repente, cara, foi virando. É um prazer imenso, a gente falava aqui em off, ter a interação com os ouvintes, encontrar os ouvintes pessoalmente, assim, casos da vida. Pra mim tem sido muito legal falar sobre um tema que eu adoro, cara, corrida. Então a gente entra no estúdio, começa a fala em off, várias vezes a gente fica falando em off. Se tivesse sendo gravado, exatamente. Não deixa energia pra gravar. É um prazer, cara, gravar o podcast por causa dos ouvintes, trocar experiência com o Ri, com o Rô, cara, experiências profissionais, tem sido bárbaro. Tô gostando demais. Vida longa, a gente nunca falou nada cogitou parar, e a gente não imaginava, se falasse lá atrás, daqui a 5 anos vocês estarão gravando semanalmente, falou, cara, não sei se tem campo. Eu acho que a pandemia ajudou o mercado de podcast, deu aquele empurrãozinho, mas me surpreendeu. A gente é filho da pandemia, né? A gente é filho da pandemia, a gente veio um pouco depois, um pouquinho depois. Mas é legal que vocês fazem não episódios que nem a gente, assim, tipo, entrevistando, mas vocês fazem um bate-papo, às vezes, entre vocês também. Sobre temas diversos. Sobre técnicos. Como temos 3 técnicos
do mercado na área, a gente vai flutuando entre os temas, aí chama convidado, chama amador, chama profissionais da área. Pô, pra mim, eu tô adorando. Legal. Eu ouço sempre, muito bom. Bom, acho que é isso, né? Gostou do papo, Fabião? Gostei, cara. Foi uma aula, mano. Uma legal, aula, vários temas. Obrigado. Aí, legal. Bom, se você quiser deixar recado pra galera aí, como te encontrar nas redes, aí agora é contigo. A rede que eu mais uso hoje é o Instagram, né? @Danilo Balu, tudo junto, BALU. Tem também o podcast, né? Que é vizinho de estúdio, né? No mesmo estúdio, que é o podcast Três Lados da Corrida, com o Ricardo Hirsch e Rodrigo Roenes. Falamos, né, focado muito em corrida, trazendo gente do mercado da corrida. E agradeço o convite, de verdade. Agradeço quando vocês mandaram mensagem, eu não pensei 2 vezes, eu tô dentro, só achar, né, um de horário bom, eu participo. Eu tenho falado em tom de brincadeira, mas é verdade, eu não trabalho, para mim é um prazer falar sobre corrida e nutrição. Né? Eu nunca imaginei que fosse trabalhar com nutrição e emagrecimento, cara, nunca achei. Sempre achei que ia trabalhar com nutrição voltada para corrida, sempre achei isso. Pra corrida. Eu saí da faculdade de nutrição achando que o meu campo era nutrição de corredor. Aí, de repente, eu me apaixonei pelo tema emagrecimento. Então, continuo trabalhando com o esporte que eu amo, corrida, mais focado em longa distância. E hoje atendo... É muito legal atender... É mais legal, aliás, trabalhar com quem quer emagrecer do que corredor, porque quando a pessoa ela atinge emagrecimento, ela traz uma felicidade que ela não esconde. Então, pra mim, tem sido bárbaro, assim. Então, hoje eu sou muito felizardo de poder atuar nos 2 campos. Muito felizardo. Legal. Quem quiser, então, a consultoria aí, fala lá com o Balu. Eu tô lá no Instagram, respondo. Que ele vai te responder de algum lugar da Europa aí, provavelmente. 80% de chance de estar na Europa e 20% de estar aqui no Brasil. Mas vai responder. Boa. Recados, Fabião? Recados. Vocês que estão vendo em vídeo, né, tanto pelo Spotify, eu sempre falo, porque tem gente que não sabe que o Spotify tem um videozinho. 3 Lados da Corrida também tem. Se você clicar lá, se estiver vendo... Você vai ver o vídeo da galera. É que normalmente a galera põe no YouTube pra poder smart e tal, mas no carro às vezes você quer ver lá. Então a gente tá com camisetas novas, né? Essa aqui já é antiga. Chegou a receber a mensagem que chegou a remessa nova lá em casa. Lá. Então no próximo episódio já vai estar com as novas. Boa. E aí a gente tem 30 modelos, mais várias estampas para criança, para moletom, né? Moletom. Divide em 6 vezes, entrega no Brasil inteiro. Comprou, não gostou, devolve, a reserva devolve, aí o problema é deles lá na logística reversa lá. Isso aí. Eu tenho outro recado também, cara. Todo esse design novo aqui do sistema, né? Falar da Lover Y, cara, que foi quem desenhou. Ficou bonito, aí, né, cara? Ficou diferente, ficou mais clean nosso ali, novo logo, nossa nova comunicação. Letra minúscula, tem toda aquela explicação, né? Letra minúscula, daí, né, um acolhimento maior ali, não é fica mais coisa amigável. Então agradecer o pessoal da Lover Y aí também, né? E lembrar aqueles recados de sempre, né? Quem tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta. Quem tá ouvindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas. E no Instagram, @StemSport, Chica Awamura, Fábio Bessa, Danilo Balu. Até semana que vem. Valeu, gente. Valeu.